Hoje nós vamos continuar conversando sobre servir a igreja, sobre servir a comunidade de Deus, mas para que se sirva a igreja, semana passada nós falamos sobre feridas geradas na igreja, feridas que surgem na igreja. Conversamos sobre feridas que são causadas, às vezes, por outros irmãos, e o perdão é a chave para que haja cura no coração. Judas, ele traiu Jesus, e Jesus nos dá exemplo de como amar alguém que nos faz mal. E na igreja, pessoas vão te fazer mal, em relacionamentos, pessoas vão nos ferir, mas nós agimos segundo a nossa nova natureza, que é uma nova natureza inclinada sempre a perdoar, a amar. Também conversamos sobre ferida gerada no âmbito financeiro. Existem igrejas, comunidades, pastores que extorquem as pessoas, que de fato roubam e lesam pessoas na questão financeira. Isso gera uma ferida ao ponto das pessoas não quererem mais participar da vida financeira da igreja, porque elas correlacionam a igreja com roubo, com mentira, e isso é uma mentira do diabo. Não que existem pastores que são ladrões, isso é uma verdade, isso é um fato. Mas a mentira é que você não deve participar da vida ativa financeira da igreja, porque nesse mundo as coisas são movidas a dinheiro. Aí você vai dizer, meu Deus, o pastor é dinheirista, tá bom, então para de pensar em dinheiro e vive de vento. E vê o que tu vai comer, o que tu vai beber, como é que tu vai pagar o teu aluguel. Na igreja é da mesma maneira. Quando nós amamos os nossos irmãos, nós entendemos a necessidade coletiva. E quando nós amamos também a Deus acima de todas as coisas, nós entendemos que adorar também é ofertar. Então é necessário haver cura no âmbito financeiro. Também falamos sobre pessoas que têm dificuldade no servir, pessoas que foram exploradas no serviço, pessoas que foram machucadas, pessoas que foram abusadas, onde foi tudo sugado, serve, e não cuidaram da vida, não houve um pastoreio, não houve um cuidado, não houve uma proteção, e a pessoa se machucou. Então ela decide, olha, eu até frequento a igreja, mas eu não quero servir mais. Eu quero ficar no meu banco bem quietinha, porque eu estou ferido, estou machucado. E o Senhor, Ele nos cura também desta ferida. Nós conversamos sobre essas feridas, falamos sobre a importância também de ter amizades, a importância de ser igreja, desenvolver vínculos reais e fraternos, onde, junto com as pessoas, nós vivemos o reino de Deus. Hoje nós vamos falar, antes de entrar nas cenas dos próximos episódios, no servir propriamente dito, como servir, nós vamos falar sobre a base da igreja, Afinal, o que é a igreja? Quem inventou a igreja? Da onde surgiu essa ideia e qual é a missão, qual é o propósito da igreja? Para falar sobre isso, sempre que a gente fala sobre origem, eu gosto de ir para o livro da origem. Então, eu queria te convidar a abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Abra a Escritura Sagrada, a sua Bíblia, no livro de Gênesis. Nós vamos ler Gênesis capítulo 1. E antes eu gostaria de orar com você. Você que tem dificuldade de achar Gênesis, isso é um sinal terrível. Abra a Bíblia lá no comecinho. Aí você acha. Aí. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, dá-nos graças nesse dia, fala ao nosso coração, ministra na nossa vida e nos ensina, Deus, a ver a origem, o início das coisas. O início, Deus, da tua igreja, como ela foi formada, como ela foi criada e qual é a sua função e missão aqui na terra. Oramos assim em teu nome, Deus, no nome de Jesus. Amém. Gente, Gênesis é um livro que precisa ser compreendido, porque se você não sabe, se você não conhece a origem das coisas, você vai ter dificuldade de permanecer.
Você vai ter dificuldade de continuar quando as coisas estiverem obscuras. Eu vou te dar um exemplo. Se você não conhece, por exemplo, a planta da sua casa, ou seja, onde tem uma porta, onde há uma parede e onde há um buraco, imagina você quando acaba a luz, você que tem problema de visão, já é meio cegueta, está tentando procurar o óculos, ali você tem que ir no banheiro e está apertado. Meu Deus do céu, eu estou apertado, vai vazar, e está tudo escuro, não está enxergando nada. Se você conhece a sua casa, e você sabe bem a origem dela, como que ela é, o desenho dela, a planta dela, você sabe onde existe um caminho para eu andar, você vai chegar no banheiro e vai fazer seu pipi. Caso contrário, você pode ficar com galo na testa e mijado. Desculpa a expressão, mas é isso que ocorre. Não é verdade? É necessário você conhecer a origem das coisas, o início, o mapa, o desenho, a ideia, para que você, nos dias obscuros, não se perca, mas ande confiante. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Só um pouquinho, pensa comigo aqui no texto, diz no original, no princípio, Deus criou. Aqui Deus é a expressão, é a palavra Elohim, que é uma expressão plural, não singular. É uma expressão plural, não singular. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. E esse criou é um criar a partir do nada. Você sabe aquela ideia que te apresentaram talvez em física ou em química? Nada se cria, tudo se transforma. Isso para a humanidade e para o diabo é uma realidade. A gente nada cria, só transforma. Mas isso para Deus não é uma realidade. Deus não transforma, Ele cria. Por isso que você é uma nova criação, não uma criação remendada. Amém? A terra foi criada no princípio, a partir do nada. Não me venha com essa história de evolucionismo criacionista, onde Deus age através do Big Bang. Gente, isso é mais loucura. É mais você tentar massagear a sua cabeça, é muito mais simples você entender. Porque mesmo se você é evolucionista, os caras vão, quem foi que colocou aquela poeira cósmica lá para explodir? Algo explodiu, tá, mas quem foi que criou algo? Eles não sabem, apareceu. É muito mais simples você crer do jeito que está escrito. Muito menos louco, muito mais racional, muito mais inteligente. No princípio, Elohim, do nada, a partir de nada, criou. Olha que lindo. A partir do nada criou. E ele criou o quê? Os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E como é que Elohim cria? Elohim, ele cria através da sua palavra. Elohim cria através do verbo. Algo emana dele, algo sai dele. O verbo sai dele. E um verbo sai, haja luz, e houve luz. Olha que maravilhoso, porque no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo foi criado a partir dele. Então nós temos um verbo, nós temos um espírito pairando sobre a face das águas, e nós temos alguém, um ser, uma pessoa que dá ordem ao verbo, e o verbo emana. Nós temos uma pessoa que está presente através do seu espírito pairando. E diz aqui, isso é importante, Deus viu que a luz era boa, Elohim vê que a luz era boa, e ele separa a luz das trevas, porque tudo que emana dele é bom, tudo que Deus faz é bom. Depois, ele vai chamar no versículo 5, a luz de dia, e ele chama as trevas de noite.
Esse Elohim, esse ser que nós atribuímos a ele divindade, nós o chamamos de Deus, Criador dos céus e terra. Ele é um ser plural. Ele é um ser que é composto de mais pessoas. Uma pessoa está emanando através de um verbo, a outra está presente com a sua doce presença. E esse ser, ele dá nome às coisas. Ele não só cria, mas ele nomeia. E ao nomear, ele dá propósito, ele dá sentido. Ao nomear, ele continua dando vida, agora não criando, mas destinando. Elohim não só cria, ele destina. Ele chama a luz de dia e ele chama as trevas de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Agora vem comigo no verso 23. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia, e disse Deus: produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi, porque Elohim é um ser organizado, ele não faz nada sem propósito. Cada um de acordo com a sua espécie. Antes de criar os animais, ele cria a terra, ele cria o ar, ele cria as condições de vida para os animais. Existe um plano perfeito, primeiro isso, depois aquilo, para que tudo tenha ordem, para que tudo funcione. Basta você olhar uma natureza afligida pela humanidade por milênios, uma humanidade caída e pecaminosa, queimada no cerrado, queimada em tudo quanto é canto, e ainda assim a terra continua subsistindo. Tamanha perfeição da terra, tamanha perfeição da criação. É tudo tão bem encaixado que o homem, com a sua imperfeição, até hoje não foi capaz de destruir tudo. Porque Elohim continua dando subsistência a tudo que existe. Então, no verso 26, disse Elohim, que é um ser plural. E aqui você vê a palavra façamos. Ele não está conversando com anjos, porque os anjos também são criatura. Ele está conversando com ele. Ele está conversando com as pessoas que habitam nele. E ele diz: façamos o homem. Aqui nós temos uma diferença. A nossa, olha o plural de novo, a nossa imagem. Ele cria tudo, a natureza, o chão, os frutos, as árvores, os animais, para então colocar agora aquilo que é denominado de coroa da criação. Para que o homem governe a criação, primeiro tinha que haver criação. E por causa de nós, para nós, ele criou as coisas. E ele diz, diferente do restante da criação, ele fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E as pessoas se perguntam: o que quer dizer isso? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Será que Deus tem a imagem, o fenótipo de um homem, de uma mulher? Não. Deus não tem um fenótipo, uma aparência de homem. O texto diz que imagem e semelhança tem a ver com o que sucede após o ponto. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra. Imagina até dinossauro, o T-Rex.
E Adão olhando para ele, rapaz, tu é grande, mas parece uma galinha. E o homem dominava o T-Rex. Aí, pastor, mas ele não veio antes do homem ser criado, acho que eles explodiram antes. Para de acrescentar coisa na Bíblia. Para de acreditar em loucura. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre os pequenos também. O chihuahua se inclui aqui. Animais que se movem rente ao chão, até a serpente. Esse domínio, esse exercício de governo, é a manifestação da imagem de Deus, porque Deus ele exerce domínio, Deus ele exerce governo, Deus ele exerce autoridade, e o Senhor cria o homem para exercer domínio sobre a criação, inclusive sobre os animais que se movem rente ao chão. Mas esse domínio, ele é alterado quando o animal que se move rente ao chão domina o homem. Então existe uma inversão de valores, uma inversão de papéis, então existe a queda. Agora, nós sabemos sim que é Satanás, mas através de um animal, assumindo a forma de uma serpente, ele exerce domínio sobre o homem. E o homem cai. E o homem já não desenvolve mais o seu domínio. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Ponto e vírgula, é importante você entender os pontos, as vírgulas da Bíblia. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Mas o texto é muito claro em dizer: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, ponto e vírgula, homem e mulher os criou. Homem e mulher são criados à imagem de Deus. Homem e mulher são semelhantes a Deus. Só que existe aqui uma ordem, existe aqui um outro princípio. Porque assim como precisou haver terra para que houvesse o homem, precisou haver o homem para que houvesse a mulher. O texto é muito enfático em dizer que primeiro vem o homem, a imagem de Deus, depois vem a mulher. Deus os abençoou e lhes disse, outra expressão do domínio: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, ou seja, a partir de vocês, coisas vão surgir. E essas coisinhas que nós vemos andando, chorando e fazendo cocô por aí. Criancinhas, babies, encham a terra. E quem enche a terra é Elohim, e ele compartilha isso com homem e mulher. Mas, mais uma vez, eu digo, nada se equipara à capacidade de domínio, porque animais têm a capacidade de se reproduzir. Não é verdade? E animais não possuem a imagem de Deus. Somente o homem tem a capacidade de dominar, de exercer governo. Presta atenção nessa palavra, governo. E aí vai dizer no versículo seguinte: disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, todas as árvores que dão frutos com semente, eu estou dando para vocês. Estou dando. E no versículo 31, e Deus viu o que tudo havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o 6º dia. Então, queridos, no Gênesis capítulo seguinte, no capítulo 2, nós vamos ver a criação do homem e da mulher. E isso tem tudo a ver com a igreja, porque é importante você entender o princípio das coisas.
Vamos lá? Diz assim, a partir do verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ou seja, Deus coloca o homem, e aqui está falando da figura masculina, o homem, uma criação, um ser. Deus coloca o homem no jardim do Éden, para ficar o que? À toa? Não, para cuidar dele e cultivá-lo. Essa é uma das provas que haverá trabalho no céu, porque ainda não havia tido a queda e já havia trabalho. Então, você que vai para o céu esperando ficar de boa, rodou, meu irmão, rodou, tá? E o Senhor Deus ordenou ao homem. Deus ordena a quem? Ao homem. Deus ordena ao homem, ao ser masculino, ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, após Deus ter dado ao homem, ser masculino, duas coisas. Deus deu ao homem trabalho. E qual que era o trabalho do homem? Exercer governo, exercer domínio. Após Deus ter dado à figura masculina trabalho, e após Deus ter dado à figura masculina uma ordenança de santidade, o que quer dizer isso? Se você quer ser santo, não coma do fruto. Se você quer se separar de mim e não se separar para mim, se você quer se afastar de mim, coma do fruto. Então Deus dá ao homem governo e Deus dá ao homem uma ordenança de santidade. Ao homem uma ordenança de santidade e Deus compartilha o governo. Deus diz: coma livremente, mas olha, se você comer da árvore que está ali no jardim, no meio, você certamente morrerá. Então, após isso, após Deus ter dado ao homem deveres, somente após Deus ter dado ao homem deveres, Deus declara, Elohim declara: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Nós temos aqui também, após o homem receber duas missões de Deus, que era exercer governo e exercer santidade, se separando para Deus, não se separando de Deus, comendo do fruto, exercer governo e obedecer, exercer santidade. Após Deus ter dado ao homem duas ordenanças muito claras, somente após isso, Deus cria a mulher. Adão já havia conversado com Deus. Adão já havia olhado os animais. Somente após tudo isso, que Deus agora cria a mulher. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Isso quer dizer que o homem ficar só não era algo que seria bom, porque tudo que Deus faz é bom. Farei para ele alguém que lhe auxilie, e alguém que lhe corresponda. Nós temos aqui também duas missões que partem do ser da mulher. A mulher, ela é criada para auxiliar o homem, e a mulher é criada para corresponder ao homem. Alguém que lhe corresponda. Auxiliar diz respeito ao domínio. Uma vez que o homem tem que exercer domínio sobre toda a criação, é necessário que alguém o auxilie.
porque é uma tarefa grande demais para um só. Mas o domínio cabe a ele, o auxílio cabe a ela. Uma vez que Deus dá ao homem algo que diz respeito ao seu ser santo, ser puro, ser separado, Deus dá para a mulher uma missão, alguém que lhe corresponda, alguém que seja santa, como ele, o homem, naquela ocasião era santo. Alguém que busque pureza, como ele buscava pureza. Alguém que busque por santidade ao Senhor. Alguém que se separe do mal. Alguém que fuja do mal. Alguém que corresponda a ele em essência. Então Deus estende a santidade, essa missão de corresponder à mulher. Depois de Deus ter conversado com ele mesmo, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como estes lhe chamaria. Deus ensina aqui, Deus está ensinando Adão a governar, porque Deus poderia ter nomeado os animais, Deus poderia ter dado nome aos bichinhos, mas Deus não, Ele traz ao homem os animais e fala: Adão, vamos lá, exerça sua criatividade, vai, bota em jogo, ornitorrinco, Senhor. E ele vai, flamingo, e ele vai sonhando, jaguatirica, Deus, e vai indo, e os nomes vão surgindo. Mas Deus vai ensinando ele a governar. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Eu penso você que isso demorou. Não é verdade? Eu penso com você que isso demorou. Ele deu nome para tudo que é bicho. Ele exerceu o seu governo. Ele aprendeu com o Senhor a exercer governo. Todavia, Deus faz isso de propósito, porque ele, vamos lá, Senhor, vamos lá, Deus. Ai, Deus me ajuda. E, não, rapaz, isso é para ti agora, eu criei. Vamos lá, exerça a tua imagem, execute a tua semelhança. Vai, Adão, vai, homem. Eu estou te ensinando a ser homem. Vai, Adão. Ai, boi. Aí vem a outra lá. Vaca. Eita, ficou top esse. Galinha, galo. E Adão vai vendo que todos eles tinham um parzinho. Adão vai percebendo que eles andavam ali sempre de 2 em 2, com um parzinho. E Adão talvez vai olhando para o lado e vai, estou precisando de ajuda aí, Deus, a criatividade está acabando. Mas Deus estava ensinando Adão a ser homem, a exercer domínio. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. O que Adão sente falta? De auxílio e de correspondência. Deus faz Adão sentir falta, não de masculinidade, porque isso quem ensinou? Quem que ensina Adão a ser homem? Deus. Deus traz os animais. Deus não faz o que era para Adão fazer, ele não faz. E Deus faz, vai, é você. Eu criei você para isso aqui, eu não vou assumir o teu papel, não. E até hoje Deus nos trata dessa maneira. Aquilo que é para você fazer, eu não vou fazer. Quantas vezes a gente ora pedindo para Deus fazer o que é para a gente fazer? Não é verdade? Pessoas às vezes, ai Deus, me dá um emprego. Rapaz, você entregou o currículo. Você foi atrás. Você bateu palminha aí. Você fez a sua parte. Não. Eu queria tanto que caísse do céu. Mas vai esperar sentado. Não funciona assim. Deus chama os animais e fala, Adão, é contigo. E Adão fala, Senhor, mas eu fico imaginando Deus olhando para a carinha do Adão. Adão não estava nem entendendo ainda o que estava acontecendo direito. E aquela cara de, pois é, o boi tem a vaca, o girafo tem a girafa, né? E ele vai olhando o cachorrinho, tem a cachorrinha. Ele olha, puxa vida, eu gostaria de alguém para
caminhar comigo por aí, para me auxiliar, alguém para corresponder. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo. O homem foi criado do quê, gente? Do pó da... Vocês se lembram disso? Essa é uma curiosidade que é necessário você entender. O homem, no masculino, foi formado do pó da terra. A mulher não. Você entende isso? A mulher não foi formada do pó da terra. Você não vai achar isso aí na Bíblia. O homem foi formado do pó da terra, porque o homem é uma criação a partir do nada. O homem é uma nova criatura, é uma nova raça, é uma nova espécie, é um novo ser. Mas Deus faz Adão cair em sono profundo, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, uma cirurgia. E com a costela, não do pó da terra, com a costela, e isso eu acho lindo, gente, porque pensa na parte boa é a costela. Quem gosta de churrasco aqui? Eu escuto um aleluia nesse lugar. Profetiza, irmão, hoje um churrasco, uma costela assada. Eu preciso disso, Pai. O Senhor sabe. Estou com abstinência de costela. Da costela, o Senhor Deus fez uma mulher. Eu acho engraçado que a mulher, aqui dá a ideia de no singular. O Senhor Deus fez uma mulher. Uma mulher. E a levou até ele, assim como, no bom sentido, tinha levado os animais. Porque Adão estava meio grogue, acordando da anestesia divina. Meu Deus, foi o primeiro barato do universo. Ele estava acordando e pensa num barato bom, né? E aí eu imagino ele meio, sabe, sonolento, aquela coisa assim, e vem tipo assim a Eva, perfeita, gente. Tananana, tananana, será que é uma miragem? E aí Deus, é tua, meu filho. Né? Imagina a pira peladona ainda. Que eles viviam assim. E os caras, meu Deus, ele falou isso? Falei. E olha a minha cara de preocupado. Ah, gente, que tempo bom devia ser aquele. Ela perfeita vindo. Ele perfeitão no chão. E ela, ai Deus, esse é meu macho. É. Essa é minha fêmea, Senhor. É. E assim como Deus apresenta os animais, Deus traz Eva. Eva não é acordou, e aí, é nós? Não foi assim. Porque Deus primeiro ensina Adão a ser homem, a exercer governo. Depois Deus ensina Adão a ser marido. Quem que ensina? Deus traz Eva, explica tudo bonitinho, como é que funcionavam as coisas, ensina ele a ser marido, ele já tinha aprendido a ser homem. E diz que então o Senhor Deus fez cair um sono profundo, e de uma das costelas tirou a carne. Então chega, né? E disse então ali o homem, esta sim, ela não foi feita do pó da terra fui eu, porque eu sou uma criação nova. Deus podia ter feito um ET para Adão. Deus podia ter feito um animal diferente para Adão e ter feito, os outros têm correspondente, para ti é isso aí, ó. Deus faz algo a partir dele, porque Eva não é uma criação nova, Eva é uma extensão da criação de Adão. Vocês entendem isso? A mulher é uma extensão do homem. Só que é uma extensão diferente. Uma extensão feminina, onde ele diz, o próprio Adão olhando, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Quem que disse ela será chamada mulher?
Quem que disse? Foi Deus? Está aqui, ó. Disse então o, versículo 23, disse então o homem. Quem que nomeia a mulher? O homem, porque a mulher também era criação. O homem nomeia a mulher, e quem nomeia, eu falei isso no início, dá destino. Quem nomeia dá propósito, quem nomeia dá destino. O homem nomeia a mulher. E o homem diz, ela será chamada Eva, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, porque Deus criou uma só. E eles se tornarão uma só carne. O que Adão está dizendo? Olha, ela foi tirada de mim, mas nós vamos viver juntos. O povo tem mistério, às vezes uma só carne não consegue entender. Ela foi tirada do homem, mas eles vão viver juntos. Ela vai auxiliar, ela vai lhe corresponder de tal modo que os dois se tornarão de novo uma só carne. Eva é a extensão de Adão, a mulher é uma extensão do homem. E eu não estou dizendo com isso que a mulher é um puxadinho do homem, não. Eu estou dizendo que ela é uma extensão perfeita. Ela é alguém que o complementa, algo que não se achava na criação, algo diferente. E aí diz o homem e sua, no singular, mulher. Aí tem o mito de Lilith, primeira mulher. Gente, não cai nessas viagens. O homem e sua mulher viviam peladões e não sentiam vergonha. Eles não tinham vergonha, eles não tinham pudores, eles não tinham que esconder um do outro. Eles não agiam com parcialidade. Sabe o que é você cobrir a sua vida? Vocês me veem de maneira parcial. Mas o homem e a mulher, lá no Éden, se viam de maneira total. Não tinham que um esconder do outro, não tinham reservas. Então, nós temos o relato da queda. Vai lá comigo. Capítulo 3. Tudo isso para entender a igreja. Há 20 anos atrás não precisava ler isso aqui, hoje precisa. Ora, a serpente, que era um animal que deveria ser dominado pelo homem. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? Ora, a serpente, que era um animal que rasteja ao chão, etc., que devia ser dominado pelo homem, era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Quem que criou? Deus. Quem que devia dominar? O homem. E ela perguntou a quem? A mulher, que deveria estar auxiliando e não exercendo governo, não exercendo domínio. A serpente perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam do fruto das árvores do jardim? Primeiro, Deus deu a ordem para quem? Eva não tinha nem nascido quando Deus tinha dado a ordem. Eva não tinha nem sido, não foi ela que ouviu. Se não foi ela que ouviu, não deveria ter sido ela que estaria respondendo, porque a ordem foi dada para... Eu vou te dar um exemplo bem claro. Imagina você ali no seu... Imagina que você é um militar. E o coronel chama o capitão e dá uma ordem para o capitão. Dá uma ordem, olha, vocês vão para o lado B, com toda a tropa. Só quero que vocês deixem o soldado fulano de tal. Ele não, ele fica aqui. E aí, de repente, surge ali alguém no meio dos soldados e pergunta para outro soldado: o coronel não disse que era para todo mundo ficar aqui, só eu fulano de tal para lá? Eu vi alguma coisa do tipo assim, acho que é mais ou menos isso aí. O soldado tem autonomia para responder isso? Não tem. Qual que é a obrigação dele? Espera aí, vamos falar com o capitão. Porque quem recebeu a ordem foi o capitão. Respondeu a mulher à serpente:
Já não devia ter respondido. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Eu acho interessante o acréscimo, nem toquem nele. Deus falou que não era para tocar? Não. Deus falou que não era para comer. Nós já vemos aqui um acréscimo, já vemos um telefone sem fio, já vemos uma falha de comunicação. Não era para Eva estar ali naquela altura, sobre esta questão em particular, dialogando com a serpente. Primeira questão que a Eva, ela cai no governo. Ela não obedece à escala de governo. Ela vai na frente. Segunda questão que a Eva cai. O assunto em questão, a serpente não estava dialogando sobre a poda das demais árvores. A serpente estava dialogando exatamente sobre a correspondência direta com Deus. A serpente estava falando sobre santidade. E quem deveria responder pela santidade era Adão. A Eva, ela vai na frente das duas missões do Adão. Tanto na missão de governo, quanto ela se intromete na questão da santidade. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês vão ser abertos. Eva, isso aí vai ser uma loucura, vai ser bom. Vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Você vai ser como Deus, Eva. Quando a mulher viu, e aí ela cai, ela começa a enamorar a tentação. A mulher começa a flertar com aquilo que era proibido. Até então a árvore não tinha saltado aos olhos. Quando a mulher viu que a árvore parecia, ela já tinha provado de outros frutos e talvez aquele era, a aparência não era ruim, não. A árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para se dela obter discernimento. Tomou do fruto, comeu, e a gente não sabe se é na sequência, se Adão estava do lado, ou se, quem sabe, Adão estava a 10 quilômetros de distância. O texto diz que há uma continuidade, mas o texto não diz se é uma continuidade direta, ou seja, eu como e dou para o Adão que está aqui do lado quietinho, ou eu como, estou conversando com a serpente, vou lá atrás do Adão, então eu dou para ele. Entende isso? O texto não nos dá essa informação. Comeu e deu a seu marido, que comeu também. Mas a informação que o texto nos dá é que, além de Eva ter tomado a dianteira, Adão aqui, ele se omite do seu papel. Adão aqui, ele não exerce, porque ela dá também a Adão. Dá a entender que Adão deveria estar naquele lugar, naquele momento, e que ele poderia, porque eles deveriam andar juntos e ser uma só carne. E se Adão estava longe, ou se Adão estava ao lado, isso não interfere no fato de que Adão deveria estar protegendo Eva, exercendo governo e também exercendo santidade. Adão fura no seu chamado. Os olhos dos dois se abrem e percebem que estavam nus. Então juntaram folhas e o resto da história vocês conhecem. O que isso tem a ver com igreja? Deus cria a família, Deus cria uma instituição chamada família, através do homem e da mulher. O homem deveria exercer governo e deveria zelar pela santidade. A mulher deveria exercer auxílio e deveria corresponder ao homem no zelo pela santidade. Ambos furam em seu papel. Ambos furam em seu papel. A mulher deixa de ser auxiliadora e ela deixa de exercer correspondência, e o homem de se corresponder ao homem, presta atenção, a mulher corresponde ao homem. Deus corresponde, Adão corresponde a Deus. Adão deixa de corresponder a Deus em santidade. E Adão deixa de exercer governo e domínio.
porque a Eva assume o governo, assume o domínio, assume a correspondência e tudo vira uma bagunça. E aqui nós temos a queda da humanidade. O que é a igreja? Então, eu queria convidar você para abrir a Bíblia comigo, lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Deus cria duas instituições no mundo: a família. Deus cria a família ao, a partir de Adão, gerar Eva. E Deus cria a igreja ao, a partir de si, enviar o Espírito Santo. Essas são as duas instituições que Deus cria: a família e a igreja. São as duas instituições firmadas por Ele. O homem deveria, junto com a mulher, ambos juntos deveriam refletir o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Esse era o chamado do homem e da mulher em conjunto. Homem e mulher deveriam refletir a imagem e a semelhança de Deus. A quem? A todos os animais e também a todos os demais seres humanos que viriam a partir deles. Refletir a imagem de Deus, refletir a semelhança de Deus, ser aquilo que de Deus é visível para a criação. Vocês entendem isso? Homem e mulher deveriam ser aquilo que de Deus é visível para a criação. Se a criação quisesse ver Deus, se a criação quisesse entender Deus, a criação iria olhar para quem? Para o homem e para a mulher, porque eles eram imagem e semelhança de Deus. Os animais, se eles quisessem ver Deus, eles iriam olhar para quem? Para o homem e para a mulher. O homem estaria exercendo o governo e estaria se correspondendo com Deus, obedecendo ao Senhor em santidade, se santificando, obedecendo e governando de modo que a criação iria olhar: Deus existe. A mulher iria auxiliar o homem nessa missão de corresponder a Deus, mas ela corresponderia ao homem. Ela corresponderia ao homem. Porque se ela corresponde ao homem, ela corresponde a Deus, porque o homem corresponde a Deus. Vocês estão entendendo como é que funciona? E a mulher deveria ser uma auxiliadora, e deste modo a imagem e a semelhança de Deus seria compreendida. A igreja, ela é criada, e ela é chamada, por exemplo, de corpo de Cristo. Aquilo que de Deus é visível à humanidade se manifesta através da igreja. A igreja manifesta a glória de Deus, a revelação de Deus, a igreja manifesta a Deus, a igreja é a imagem e a semelhança de Deus para o mundo, a igreja é a imagem e a semelhança de Deus para as nações. Deus, através da igreja, restaura aquilo que foi quebrado no Éden. Por isso que a igreja é uma extensão do governo e do domínio de Deus. Por isso que Deus dá para a igreja o governo das coisas. Mas Deus deixa muito claro que para a igreja exercer o governo, para a igreja refletir a sua imagem, a sua semelhança, esse restaurar de todas as coisas é necessário. O restaurar dos papéis, o restaurar da identidade, porque Deus ensina Adão a ser homem. Deus ensina Adão a ser marido. E Adão ensina Eva a ser auxiliadora, a ser esposa. Adão ensina Eva o seu papel.
E nós temos essa cadeia de comando muito bem estabelecida. E agora, quando nós vamos para a igreja, em 1 Timóteo, nós lemos claramente essa afirmação no capítulo 3. Abra aí comigo. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, pastor, deseja uma nobre função, preste atenção agora. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Isso diz respeito à santidade. Marido de uma, no singular, parece muito com o início de tudo, só mulher. Moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto a ensinar. Moderado, respeitável, sensato, hospitaleiro, isso tudo diz respeito à santidade. Apto a ensinar, é apto a exercer governo, que ele não seja apegado ao vinho, não seja violento, mas amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. Isso tudo diz respeito a quê? Ao governo e à correspondência com Deus. Versículo 4. Ele deve governar bem a sua própria casa, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda dignidade. Ele deve, qual que é a palavra que vem? Governar. Se alguém quer ser pastor, bispo, deve primeiro entender muito bem o que é exercer governo. Porque como é que ele vai ensinar a igreja a exercer governo se ele não está exercendo governo? Porque a missão da igreja é governar. A missão da igreja é restaurar aquilo que foi quebrado no Éden. Governar a criação, governar as nações. A missão da igreja é exercer governo. Por isso que vai dizer, tendo os filhos sujeitos a ele. E aqui filhos é uma palavra muito interessante, que é a palavra que diz respeito a filhos pequenos. Isso não é migué, é um fato. Filhos em idade de sujeição. Não é a palavra que vai dizer a filhos maduros, filhos com mais de 20 anos, 30 anos que estão morando com o pai em casa. Tá? Existe uma idade que o menino se torna homem e é responsável por si. Mas os filhos pequenos devem ser sujeitos em tudo aos pais, com toda dignidade. Então vai dizer, porque se alguém não sabe o quê? Governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e não caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora. Isso diz respeito à autoridade para exercer governo. Ou seja, ele deve exercer governo na sua casa e ele também deve ter uma boa reputação perante os de fora. Ele deve exercer governo também fora de casa, ter autoridade. Para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Aqui, queridos, nós temos de maneira muito clara o conceito de que a igreja é a restauração daquilo que foi perdido no Éden. A igreja é a restauração da família, da função familiar. Deus não cria nada de novo. Deus, através da igreja, restaura todas as coisas. Jesus não veio criar nada, Jesus não veio mandar ninguém para o inferno, ele simplesmente veio restaurar as coisas. Ele veio trazer salvação e restaurar o que havia sido perdido. A missão da igreja é governar. E aqui nós temos que cabe ao bispo o governo. Cabe ao episcopos. É uma figura masculina exercer o governo. Porque cabe à mulher auxiliar. Eu queria abrir com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 11. Vocês precisam entender esse contexto. É necessário isso. Diz assim Paulo, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo? Olha, assim como eu imito a Cristo, vocês devem me imitar. Paulo está estabelecendo uma linha de governo. Me imitem, porque eu imito Cristo. É o que o marido deve dizer para a esposa. Me imita, porque eu imito Cristo. E isso não é soberba, isso é governo.
O pastor deveria poder dizer para a igreja, me imita. Eu digo, me imita, eu sou meio doido, mas estou no processo. Porque eu imito Cristo. E eu não vou dizer, eu tenho tentado, eu não vou ficar com aquela sofrência, eu sou igual a Cristo, lógico que não. Eu sou perfeito, lógico que não, mas pode me imitar, me imito, porque eu imito Cristo. Se eu não posso dizer isso para a igreja, o discurso pastoral vai virar naquela coisa, olha, faço o que eu digo, não faço o que eu... Tu já imaginou um pastor dizendo aqui, olha, irmãos, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Aonde está a autoridade? É a mesma coisa que eu chegar para minha mulher em casa, para a Marina, e falar, olha, Marina, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu chegar para os meus filhos e falar, principalmente para a Sofia, que está naquela idadezinha de questionar, filha, faça o que o papai diz, mas não faz não o que o papai faz. Isso vai adiantar? Não. Por causa da autoridade. Paulo estabelece esse princípio de autoridade, então segue o texto. Eu os elogio por se lembrarem de mim e em tudo se apegarem às tradições. Em tudo se apegarem o quê? Tradições. Exatamente como eu transmitia a vocês. Exatamente como eu transmiti a vocês. O que Paulo estava exercendo com a igreja? Governo. Eu transmiti as tradições a vocês. Eu transmiti a doutrina. Isso é governo. Paulo está executando o governo. Então ele vem no versículo 3 e diz, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. Ele está falando sobre governo. O cabeça de todo homem é Cristo. O homem corresponde a quem? A Deus. O homem responde a quem? A Deus. Sabe aquelas frases de mano que tu escreve assim, só Deus me julga? É mais ou menos isso, mas é a pior coisa que pode acontecer também, tu ser julgado por Deus. Aí daquele que cai nas mãos do Deus irado. O povo tem medo do Satã. O poder de Satanás é limitado, querido. Agora, tu cair nas mãos de um Deus irado, não tem limite. Aqui vai dizer, o cabeça de todo homem é Cristo. E o cabeça da mulher é o homem. Aí a mulher vai falar, lá vem ele com misoginia. Isso é um discurso retrógrado, ultrapassado, patriarcal, discurso falido. Olha o que ele fala, vírgula, e o cabeça de Cristo é Deus. É a mesma coisa que ele falasse, o cabeça do filho é o Pai. Tu já parou para imaginar que a figura de linguagem que Deus se revela a nós é filho e pai? Eu queria te fazer uma pergunta bem fácil, quem é maior, o filho ou o pai? Não tem. Mas a missão é diferente, um enviou, o outro foi. Um mandou, o outro cumpriu. Um matou, o pai, e o outro morreu. O que é mais difícil, matar o filho ou morrer pelo pai? Não tem, gente. Não tem. Mas o que existe muito bem estabelecido é uma cadeia de comando, uma cadeia de governo. E isso reflete a imagem de Deus. Por que reflete a imagem de Deus? Deus é um ser triuno. Mas dentro da Trindade, o Pai enviou o Filho enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica a respeito do Filho, e o Filho, ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Isso aqui é um ciclo, mas existe uma cadeia muito bem estabelecida. Se a igreja quer refletir Deus, a imagem e semelhança de Deus, e ser aquilo que de Deus é visível para a humanidade, a igreja deve entender princípio de autoridade e princípio de governo, que está sujeito, que está limitado, que está estabelecido através da figura homem e mulher, desde Gênesis. Isso vem da criação. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. O que ele está querendo dizer nesse texto embaraçoso? O que é profetizar? Cobrir a cabeça. Na cultura do Oriente Médio, onde a Bíblia foi formada, é um sinal
de que alguém exerce governo sobre a mulher. Está entendendo? Elas cobrem a cabeça. Existe hoje, entre os muçulmanos, entre alguns, esse costume até hoje, que não era um costume somente dos árabes, somente daqueles que são muçulmanos, é um costume do Oriente Médio. A menina, depois que menstrua, colocava um véu na cabeça, porque quem exerce autoridade sobre aquela menina é o papai. E um dia alguém vai tirar, ó só que lindo, alguém tira o véu dela e coloca outro véu sobre a cabeça dela, que é o marido. É um símbolo externo, visual, daquilo que acontece de maneira espiritual, daquilo que acontece no sentido de governo. Agora, uma mulher sem véu, ela está dizendo a todos, eu não sou de ninguém. E é isso que o feminismo diz hoje. Mulheres, tirem o véu, vocês não são de ninguém. O véu pode ser cultural, mas o princípio é eterno. O véu pode ser cultural, mas o princípio é eterno. Eu falo para a Sofia, você é propriedade do papai. É assim que funciona. A mamãe também. Um dia foi do papai dela. Isso deve ficar bem estabelecido, porque eu devo exercer governo. Eu não devo dizer para minha filha, olha, minha filha, seja independente, você não é de ninguém, você não é... Não! Ah, mas que discurso retrógrado. É um discurso que era para ter sido estabelecido e muito bem fundamentado lá no Éden, e ter vindo até hoje. Mas Cristo restabelece esse discurso lá quebrado, para que a igreja exerça governo. Se a família está destruída, se na família não existe governo, não existe auxílio, não existe correspondência, se na família não existe isso, a família não reflete a imagem de Deus. A igreja é composta de famílias. Se as famílias não refletem a imagem e semelhança de Deus, a igreja não reflete a imagem e semelhança de Deus. A igreja vira discurso para as pessoas. Existe um governo. O texto continua e ele vai dizendo, olha, um homem que quer cobrir a sua cabeça para profetizar, ele está desonrando a sua cabeça. O que é um homem com a cabeça coberta? É um homem que quer se colocar debaixo da autoridade de uma mulher, ou um homem que quer se comportar como uma mulher. Um homem que assim faz, um homem que assim age, ele desonra a sua cabeça. Ele está desonrando o fato de que Deus formou ele como um homem. E hoje nós vemos na igreja muitos homens com a cabeça coberta, agindo como se fossem mulheres. E nós vemos mulheres com a cabeça descoberta, agindo como se fossem homens. Mulheres querendo exercer governo e homens querendo ser auxiliares em tudo, não querendo assumir responsabilidade. Se tem uma coisa que o homem foge, é de responsabilidade. Ai, não coloca mais responsabilidade na minha vida, não. Mas lembre-se que, por isso que eu falo, que lá do início, Deus chamou os bichinhos para o Adão dar nome. Deus não assumiu a responsabilidade que era dele. Adão, eu te criei para ser homem, para assumir a responsa, para exercer governo, para exercer domínio. Então, existem homens na igreja que desonram a sua cabeça. Cabeça simboliza a autoridade. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se tivesse rapada. O que está dizendo o texto? É proibido para a mulher na igreja orar ou profetizar? Não. Não. A proibição do texto é, a mulher pode orar, ela pode profetizar, desde que ela o faça debaixo da autoridade do marido. E se ela é solteira, desde que ela faça debaixo da autoridade do pai. Se ela já é maior de idade e não mora com o pai, desde que ela faça debaixo da autoridade de um líder, do pastor. Mas ela não pode orar ou profetizar por si só. Por que cabeça? Existe um limite. E o limite da mulher é aquilo que a autoridade dela estabelece.
E o limite do homem é aquilo que Deus estabelece para ele. Aí a mulher pode dizer, ficou fácil, né? O homem responde para Deus e eu respondo para ele. Vamos ver o que é mais fácil. Porque você ser cobrado diretamente por Deus é muito mais complicado. E a questão da autoridade, a resposta que você dá para Deus, o fardo é muito maior e o juízo é muito maior. Aí você vê, e a mulher que quer fazer por si só as coisas, que quer fazer o que dá na telha, ou sem telha, né? A mulher, ela age como se tivesse raspado a cabeça. Porque a glória da mulher no Oriente Médio, cada cultura tem... Eu fico naquela, às vezes falo, não falo e está gravando. Meu Deus, falo, estou nem aí. Cada cultura tem a sua tara. Isso é cultural. Índia anda pelada. Mas a gente estuda em antropologia teológica que mesmo os índios possuem a sua tara. Aquilo que é erotizado, aquilo que é bonito, aquilo que é sensual. Por exemplo, mesmo a Índia que anda pelada, às vezes ela tem uma tornozeleira. Que quando o índiozinho olha ela sem tornozeleira, ele fala, está sem a tornozeleira. Entendeu? Porque o tornozelo, para o índio aquilo ali, dependendo da cultura, aquilo ali é tudo. Algumas ficam com o beiço desse tamanho. Aí o índiozão olha ela com aquele badoque, fala, eita beição bonito esse. Cada cultura tem a sua tara. A do Oriente Médio, o símbolo de beleza que a mulher reservava para o marido era o cabelo. Lá naquela cultura era o cabelo. O brasileiro, geralmente, aqui é a cultura que eles falam que é do bumbum, não sei o quê, tal. Então, assim como lá tinha que cuidar com o cabelo, aqui é importante as mulheres cuidarem com outras coisas. Entenderam? Tem coisa que é importante ser reservada para o marido. Não precisa sair mostrando para todo mundo. Mas lá, a mulher, como se ela quisesse profetizar sem a cabeça coberta, então Paulo fala o seguinte, tu já não quer ser homem? Então raspa a cabeça de uma vez, minha filha. É como se você estivesse raspando a cabeça e abrindo mão da tua identidade feminina, abrindo mão da tua identidade que te constitui uma mulher. Você está abrindo mão da tua beleza, da tua sensualidade. A tua sensualidade está no recato, está na obediência. Tu está agindo fora do padrão. E aí ele vai dizer, se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Porque isso é uma vergonha. Ela está abrindo mão do fato de ser mulher. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, porque ele fala isso no sentido irônico, não é que Paulo está, agora achei base na Bíblia para o povo virar trans na igreja. Não é isso. O que Paulo está sendo aqui é irônico. Olha, mulher, tu já não quer agir como um homem? Então, por que tu não se veste como um homem de uma vez e raspa o cabelo? Quando falou de raspar o cabelo, tocou no ponto fraco, entendeu? Aí não. Ele fala, então, é o seguinte, cubra a cabeça. Aprenda que existe uma autoridade sobre você. O homem não deve cobrir a cabeça. O homem deve ter a cabeça à mostra, mostrando que ele é autoridade, visto que ele é, olha o que o texto diz, a imagem e glória de Deus. O homem reflete a imagem de Deus sendo homem, sendo macho, assumindo responsabilidade, dando nome para os bichos, dando destino para as coisas, se correspondendo a Deus, sendo homem de verdade. É assim que o homem reflete a imagem de Deus. Não é sendo fraco, omisso, um palhação, igual o macho da Peppa Pig, papai bobinho. Primeira vez que eu vi isso, já cortei o desenho de casa. Esse é do Satã, não pode ver, Sofia. Papai bobinho, escambau, papai bobinho. Vou dar um tapa nesse porco já. Papai bobinho, fiquei louco com a Peppa. Se ela fosse de verdade, eu matava.
E comi ainda. Vai virar bacon na minha barriga. E aí ele vai dizer assim, ó, o homem é a imagem e glória de Deus, porque o homem foi formado por Deus, mas a mulher é a glória do homem. Aí a mulher hoje em dia lê e fala, aí ó, o homem glória de Deus, eu sou glória do homem, já está me diminuindo de novo. Não gosta da Bíblia. A Bíblia não está nem preocupada se tu gosta dela ou não, ela é o que ela é e pronto. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. O que ele está estabelecendo aqui? Princípio de autoridade, princípio de governo. Princípio de você se corresponder. A mulher é uma só carne com o homem com Deus. Agora, se a mulher é uma só carne com o homem com Deus, os dois são uma só carne com Deus. Mas tem que seguir a ordem certa das coisas. Hoje em dia o povo quer mudar tudo. A mídia enfraquece a masculinidade. Ela macula a masculinidade. Os homens estão sendo cada vez mais bobões, babaca. Ou são grosseiros e estúpidos com a mulher, ou são os bobões em casa, mas não conseguem exercer governo com equilíbrio, com autoridade, com sensatez. Não conseguem exercer governo dentro de casa, sendo orientados pelo Espírito, gerando paz em casa. E a mulher é orientada pela mídia a ser liberta de tudo, livre de tudo, se desfazendo de tudo que é governo. Aí tu vê essas loucuras de fêmea, esses movimentos feministas, abortistas, meu corpo, minhas regras. Pensa numa frase satânica. O corpo da mulher é regra do homem. Ai, meu Deus, olha aí a Bíblia. E o corpo do homem é regra de Deus. Não tem. Não tem, ninguém foge, porque no final das contas todo mundo vai ter que responder por cabeça central que é Cristo e Deus. Não tem. Mas ninguém é livre por si só. E eu digo até mais, queridos, a gente sofre influência da mídia, a gente sofre influência do politicamente correto, porque meu discurso de hoje não é politicamente correto. Meu Deus, isso daí é retrógrado, misógino. A gente sofre influência das canções do mundo, a gente sofre influência da moda. Pode perceber, as roupas das mulheres estão cada vez mais masculinizadas. E as roupas dos homens estão cada vez mais femininas. É o conceito da androgenia. A questão da pessoa entrar na igreja e ver as mulheres com véu é o fato de um homem poder olhar para uma mulher de costas e reconhecer ela como uma mulher. E alguém olhar um homem de costas e falar, lá está um homem, exercendo autoridade e governo. Hoje em dia, entra na igreja e às vezes você não sabe quem é quem. Hoje em dia, você olha uma criança e não sabe se é menino ou se é menina. Na igreja do Senhor não pode ser assim. Porque nós refletimos a imagem e semelhança de Deus como igreja. O nosso chamado do Éden, ele foi restaurado em Cristo. Versículo 8, o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Princípio de autoridade, quem veio primeiro? O homem. Quem ouviu a lei? O homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher. O homem foi criado para exercer governo, mas a mulher por causa do homem, para auxiliar o homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Aqui não está falando véu, está falando um sinal de autoridade sobre a cabeça. Na nossa cultura, nós não temos sinais correspondentes. Nós não usamos véu. Algumas igrejas usam por tradição. E eu vou te dizer, a gente às vezes brinca, xinga, esculhamba com essas igrejas do véu, mas eu vou falar, a gente está mais errado do que eles. Que pelo menos lá tu sabe quem é homem e quem é mulher, que não dá para saber às vezes. Mulher deve se comportar como uma mulher. Mulher casada deve se comportar como uma mulher casada.
Uma moça que está sob o governo e autoridade do pai deve responder ao seu pai como quem exerce governo e autoridade sobre ela. Não deve sair por aí paparicando com um monte de menino como se não tivesse autoridade nenhuma. Na igreja do Senhor as coisas não funcionam como lá fora. Mas um discurso desse pode tornar o homem machista. Pode. Um discurso como esse, onde o homem responde para Deus e a mulher para o homem, pode levar o homem a chegar em casa e falar: e aí, viu? Cala a boca. Pode. Por isso que Paulo, sabendo disso, diz no versículo 11: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque se a mulher foi criada para o homem só recebeu a mulher porque precisava de alguém. Então, existe necessidade no homem. Ele vai dizer: pois assim como a mulher proveio do homem, presta atenção, também o homem nasce da mulher. A mulher veio do homem, mas o homem nasce da mulher. E Deus faz dessa forma para que um não seja maior do que o outro, para que um não seja melhor do que o outro. Deus estabelece de maneira perfeita o mesmo ciclo que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é maior? Não tem. Mas existem divisões e diferença de papéis estabelecidas, onde um glorifica o outro. O Filho glorifica obedecendo, o Pai dando uma ordem justa e sensata, o Espírito Santo apontando para o Filho, o Pai dando autoridade ao Espírito para que haja na terra. E isso é um ciclo perfeito. Assim deve ser a família. Um local onde as crianças olham e sabem o que está acontecendo. Assim deve ser a igreja, um local onde as pessoas olham e sabem o que está acontecendo. E aí ele vai dizer no versículo 13: julguem entre vocês mesmos. É apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta, ou seja, sem estar sujeita a nenhuma autoridade? A própria natureza das coisas não lhes ensina, a natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido. Isso aqui também é cultural. Ou seja, é uma desonra para o homem parecer uma mulher. E que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, ou seja, existem essa questão da sensualidade, da beleza. Deixa isso para a mulher. Deixa isso para a mulher. Sabe? E às vezes eu vejo, gente, homem investindo, e eu já errei nisso, e falo mesmo, homem investindo mais em roupa para si, mais em salão de beleza para si, mais em um monte de coisa para si do que para a mulher. E pode perceber hoje em dia, a mulherada que existe para o mercado de trabalho, a Marina precisou, às vezes a gente precisa de grana mesmo. Só que às vezes tu vê a mulher se comportando como homem, não por uma questão de complementarismo, mas assumindo a função de homem. E não é raro você ver numa família onde existe homem e mulher, a mulher, eu vou usar expressões fortes, tá? Gorda, feia, com o cabelo medonho, mal vestida, está toda esculhambada, e tu olha para o homem, é um gatão. Estou de boa. Alguém já viu isso? Não deve ser assim não, gente. Quem deve estar todo esculhambado, ralando, dando cor é o homem. E a glória do homem é essa. É dar o sangue. É estar lá. E o prazer dele é falar: ô, meu amor, vai lá no salão. Gasta lá uns 200 conto. Fica bonita. Né? Vai, pode ir, vai. Assim que melhorar as coisinhas, vamos comprar umas roupinhas para ti. Porque a minha glória é ter uma gatona do meu lado. Agora, quanto a mim, tendo saúde, deixa o gordinho que está tudo certo. A gente caiu nessa pira de metrosexual, um monte de coisa. Gente, os homens estão mais gatão que as mulheres. É fato. É perfume para barba. Cara, nada contra, mas está demais. Está demais. Aí tu vê, às vezes, na família, o pai gatão, os filhos gatão, a mãe escolhe, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. Não adianta a gente falar de servir ao Senhor nos ministérios. Não adianta a gente falar de servir ao Senhor com alegria através de dons. Vamos orar em línguas, vamos profetizar, vamos fazer não sei o quê. Não adianta a gente falar de dom, de talento, de um monte de coisa, se a gente não sabe nem ser homem e ser mulher. Primeira coisa, a gente tem que voltar lá no Éden e aprender o princípio. Porque isso foi o que Deus nos deixou. Ele reconciliou as coisas em Cristo. Amém? Baixa a sua cabeça, prepare o seu coração para a ceia do Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela mensagem de hoje. Te agradeço, Deus, também pelo teu texto que é forte, mas é um texto, Deus, que nos orienta, que nos exorta como igreja. Em nome de Jesus. Amém. Prepara o teu coração para a ceia. Que a tua função no reino possa ser nessa noite restabelecida. Dentro de casa, que a tua função possa ser restabelecida. Se você tem sido omisso, peça perdão ao Senhor e auxílio ao Senhor para ser, não é um ditador dentro de casa, mas é para ser Cristo dentro de casa. Se você tem sido autoritária, peça ao Senhor auxílio para que você seja Cristo também dentro de casa. Cristo nos governa, mas Cristo também nos ensina a ser submissos ao Pai. Cristo é o nosso exemplo em tudo. Não adianta a gente falar de coisas maiores se nas coisas elementares a gente falha. Hoje Deus quer restaurar a tua vida. Hoje Deus quer restaurar o sentido da tua vida. E quem sabe hoje o Senhor, o próprio Senhor está te chamando e está falando, olha, meu filho, você é Adão. Teu nome é Adão, você é Adão. Quem sabe hoje o Senhor está te lembrando e Ele está falando, filha, talvez não tenha nenhum homem aqui para te lembrar, mas hoje eu te lembro como o teu pai. Você é Eva. Queria que nesse momento você pudesse ficar de pé. Talvez existem famílias disfuncionais aqui na igreja, e eu sei que existe. Famílias com problemas, com filhos por causa de autoridade, no casamento por causa de princípios. Talvez você está casado há pouco tempo, já vai aprendendo. Quando a coisa vai descarrilhando, fica feio. Talvez você é mulher, é auxiliadora, não exerce autoridade em casa e fala, Deus, como é que eu vou mudar minha família? A mulher diz, tu vai ganhar tua família servindo ao Senhor em silêncio. O que isso quer dizer? Deixa o Senhor trabalhar por ti. Não é no grito. Deixa o Senhor trabalhar no teu lugar. Que nesse dia Deus possa reconciliar todas as coisas e que você, enquanto família, uma só carne, reflita a imagem de Deus e que nós, como igreja formada de famílias, venhamos a refletir a glória de Deus e a imagem dele.